Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, iniciando o nosso Café com Jesus, um momento maravilhoso do nosso dia. Vamos começar então colocando a nossa vida, o nosso coração nas mãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos por esse dia, te louvamos por cada minuto perto de Ti. Coloca o meu coração na Tua presença. Tudo que nós formos fazer hoje, Senhor, nós queremos Te louvar. Por cada passo que nós damos, pela presença amorosa do Teu existir na nossa vida, nós Te louvamos. Senhor, louvo-Te por Tua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por Sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer, consagro a minha vida toda, todo o meu dia, o meu coração, a minha esposa, a minha filha, meu filho, consagro este momento, tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu faço, ao Seu comando inclino todo o meu agir, meu proceder a Vós, Deus meu Deus. Queridas irmãs, começamos então o nosso Café com Jesus com um pouquinho de café, mas muito de Jesus. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Esse é o mover hoje que nós estamos vivendo com a virtude da temperança. Onde que nós estamos vivendo essa virtude? No dia a dia, nas palavras. E a virtude da temperança, conforme o Catecismo 1809, vai nos dizer que é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Então o próprio mover ali já diz que nos dá o equilíbrio. Então a temperança é sem a prática do exagero, para que a gente não seja exagerado no comer, no falar, no agir. E conforme diz, nos dá uma palavra em Eclesiástico, capítulo 18, do versículo 30. Essa palavra, se os irmãos estiverem quiserem ir colocando, Eclesiástico, capítulo 18, Eclesiástico, capítulo 18, versículo 30. Não te deixeis levar por tuas más inclinações e refreia os teus apetites. Então, no nosso falar, no nosso agir, no nosso mover diante da nossa vida, que o nosso coração saiba refrear, que o nosso coração saiba ter essa temperança no nosso dia a dia, no nosso comer, no exagero, no nosso falar, no exagero, no nosso agir, no exagero, diante da comunidade também, diante da religião, diante da gente estar vivendo a graça com Jesus, que nós saibamos moderar o nosso coração. E para que isso aconteça, nós precisamos entender o significado. Então, o significado da temperança é ter moderação, é ter equilíbrio. Em latim, significa guardar o equilíbrio. Ter controle sobre as paixões, sobriedade em atitude e decisão, evitar os excessos em seus apetites, desejos e vontades. Como é importante a gente ter a temperança na nossa vida. Para que a gente tenha essa temperança, meu irmão, que o mover de Deus na nossa vida, nós precisamos ter 5 sentidos na nossa vida. E como é bom você viver esse mover na sua vida. Para que eu e você tenhamos a temperança para a gente colocar na prática, vamos ver como que é esses 5 sentidos. O primeiro, a vida de oração. Progredir na amizade com Deus, denunciar a paixão. Então, por exemplo, eu tenho o meu coração, ele começa a entender o que é a temperança, e eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um problema fortíssimo com a bebida, eu tinha muito problema. E qual que era o meu problema? Diante da minha emoção, que eu não sabia, o meu refúgio era o excesso da bebida.
Então, para que eu bebesse, eu não gostava de degustar a bebida. Tomar um golinho e parar. O meu problema era se embriagar para esquecer os problemas. Para esquecer as dores, as brigas, o desamor dentro de casa, o desamor com o pai e com a mãe. Então o meu coração era um coração destemperado. É um coração que só via amargura. Então o coração que tem a temperança é um coração que tem o equilíbrio das emoções também. Então, para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos ter uma vida de oração. Diante das destemperanças, diante do excesso da dor, do excesso da murmuração, do excesso da vida que se declina ao pecado, nós precisamos ter a oração. E diante dessa oração, nos traz a força para que você tenha esse equilíbrio. Por exemplo, a partir do momento que eu tive esse encontro pessoal com Jesus, que através do momento de oração, no momento do acampamento, no momento do grupo de oração, a bebida foi o excesso, foi tirado do meu coração no grupo de oração. Porque no acampamento eu falei, Jesus, tudo que o Senhor me mostrar na palavra, eu fui começando a entender que tudo que Ele me mostrava trazia para mim esse equilíbrio na minha vida, me trazia um discernimento, me trazia a verdadeiro sentido caminhar com Jesus. E que sempre Ele crescesse na minha vida. E a partir do momento que eu tomei essa decisão de parar, porque o excesso da bebida estava fazendo um mal grande não só para mim, mas estava destruindo a minha casa, a minha família, eu comecei a entender. E a oração, meu irmão, faz o quê? Agora que nós vamos entender por que a oração nos ajuda a ter a temperança. Porque na oração eu encontrei o amparo para que eu esteja firme, para que eu esteja vivendo essa temperança na minha vida. Um exemplo, eu levanto sempre de madrugada, rezo o terço da madrugada. Então cada rosário para mim, estou fazendo uma mortificação da minha carne, dos meus desejos, eu estou controlando o quê? O meu sono, o sono eu estou deixando lá de dormir, mas para estar ali com Jesus. Para muitos incomoda, para com isso, isso não tem necessidade. Deus não é assim, meu irmão, não é a necessidade dos outros, é a minha. Então não é a necessidade do teu irmão, é a tua necessidade. Para que você haja essa temperança, o teu mover da tua oração. Talvez a tua oração não, minha oração Pai Nosso, Ave Maria, eu converso com Deus, irmão, é o teu mover. Mas que isso traga para você um direcionamento e esse hábito seja cotidiano, seja diário e te leve você a viver isso na tua vida. Amém? Isso aí nos traz então, o primeiro sentimento que nos ajuda a conviver com a temperança é você ter esse momento de oração. E aí você está denunciando também as tuas fraquezas na hora da oração, na hora que você conversa com Deus, você vai falando aquilo que você viveu. O segundo é guardar o sentido. O que é guardar o sentido? É evitar a conviver com aquilo que tira a tua temperança, aquilo que tira o mover da existência de Deus na sua vida, que te afasta de Deus, que nos leva a ter esse excesso, a exceder nas coisas, no falar, no agir. E como que no nosso agir, qual que é o segundo, guardar o sentimento? Com o que você vai ver, as imagens, as leituras, a música. Tudo que vem esse mundo traz para nós, onde que diante do meu olhar, do meu ouvir, do meu ver, do meu falar, que me desgoverna, que aumenta esse meu desejo. Vamos dar um exemplo? Talvez eu estar aqui hoje, vivendo esse momento aqui conosco, eu estaria lá no Facebook, olhando vídeos pornográficos, estaria lá vendo bobeiras, vídeos pornôs, estou passando lá, aparece, vou parar aqui para olhar. Evita. Qual que é o motivo? Você já parou para pensar que um homem que tem problema com masturbação, mulher também, e você vê um vídeo desse? Isso é uma doença que machuca, fere um casamento que você nem imagina. Fere irmão, fere irmã. Vamos ser sinceros, vamos jogar justo a palavra. Eu vivi isso. Quando eu entendi isso, eu corri no confessionário, parei de mentir para mim e vi que isso destemperava o meu relacionamento. De que forma? Vamos lá? Então a imagem, agora nós vamos entender, continuando essa reflexão. Então,
eu corto as imagens, aquilo que me atrai, aquilo que me faz tirar eu de mim. Nós vamos dar continuidade porque o porquê do motivo dessa forma da imagem traz para mim o excesso. No casamento, por exemplo, qual que é a complicação? Nós vamos entender já na frente. O terceiro, iluminar a inteligência. Como que eu ilumino a inteligência? O que nós estamos fazendo no Lectio Divino. É uma reflexão diária. Eu começo a ver aquilo que eu errei. Iluminou. A imagem que eu estou vendo me tira eu de mim, me destempera. Eu quero exagerar nisso, eu quero exagerar naquilo. Então, isso aqui, a luz que vem do meu Senhor, a palavra dele está me mostrando. Isso, irmão, não mostra só isso não, mostra tantas coisas. A pessoa ignorante, a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que endurece o coração. Então todo o nosso agir que tem um destempero que nos faz nós excedermos. Aí dali você excede ali a murmuração, tantas coisas que traz com nós as consequências de um agir de uma pessoa que não tem a temperança. Que está dentro de nós, que nos é dado, mas que nós precisamos mover ela dentro de nós. Nós precisamos clamar naquele momento da oração. A partir do momento que você entende que o que te faz mal, qual que é o que você vê, você ouve, está te causando um desequilíbrio. Nós vamos lá, agora a iluminação, a reflexão, como que foi o meu dia, o que que eu fiz, que causou, que me tirou de mim, que me fez eu ter esse momento de que eu preciso deixar de lado as inclinações para o mal, o que me inclinou para o mal hoje. Então, a temperança nos traz essa convivência com Jesus. Jesus, você fazeria isso? Então é essa reflexão. O que você fez? Você fazeria com Jesus? Ele fazeria com você? Escutaria a música que você escuta? Veria o que você está vendo? Vamos lá? O quarto é contradizer a tua vontade. Agora eu vou chegar na explicação lá da questão da masturbação no casamento. O que acontece? Então, contradizer a tua vontade é aquele hábito, é aquele costume que você tem e aquilo você enxerga que não é bom, mas vai contradizer o que você queria. A tua carne, o teu desejo é de continuar, porque é prazeres. Mas você vai ter aquele entender que aquilo que faz mal para você, você tem que parar. E como que você entende? Vou te dar um exemplo na prática. A pessoa que se masturba, a pessoa que fica vendo vídeos, imagens, alimenta ali, dá o excesso. E aí você passou o dia inteiro fora, tua esposa não está em casa, o esposo, tal, vice-versa, o jovem. Aí o jovem se tranca no seu quarto e se masturba. Vamos lá, o casado. Aí você chega lá, você está com todo aquele mover no teu coração, aquela coisa ruim, aquele pecado ali alimentado, aí você chega e você vai procurar a tua esposa. A tua esposa passou um dia ruim, difícil, um dia que você nem deu atenção, um dia que você nem se conversou, e você chega, se aproxima e vai lá e vai tentar ter um relacionamento com ela. Aquele momento, o que aconteceu? Ela negou você. Porque você foi um estúpido. E aí o que é a reação de um coração que está destemperado? Deita no sofá, se emburra, sai da cama, vira o rosto. Essa mulher tem outro. Aí vamos lá, aí você entra na bebida. Aí vai, uma coisa vai levando a outra. Querido irmão, assim era a minha vida. Era uma vida sem o sabor da convivência com Jesus. Sem esse equilíbrio. No excesso, por causa que eu não entendia. Mas um homem ou mulher que está vivendo a temperança no teu coração. Tudo é possível, meu irmão, se você olhar para o nosso Senhor. O nosso Senhor convivia com a multidão, oprimia ele tinha o equilíbrio, sabia o momento certo de falar, na prudência, na justiça, em todos os outros virtudes que nós vimos, e ele vai usando tudo junto. Aí ele conviveu, olha só irmãos, até foi marcado aqui, ele conviveu com a multidão, com os discípulos ele comia, com os discípulos Judas, vamos lá, com os fariseus, essa passagem que nós vamos finalizar aqui sobre a temperança, porque nós temos o último mover. Então nós falamos agora sobre, vamos lá, vamos rever, vida de oração que nos ajuda, guardar o sentido que nós estamos vendo, ouvindo, iluminar a inteligência e a reflexão. O quarto, contradizer a minha vontade, eu acabei de ver tudo isso, está fazendo mal, está me excedendo, acabei de dizer.
o quinto é fazer jejum. O jejum nos ajuda o quê? A você ter um equilíbrio sobre você. O excesso da comida, faltava isso, né, irmãos? O excesso da comida. Então, vou dar um testemunho meu. Eu estava muito obeso, não conseguia ver isso e estava me prejudicando muito, excedendo, por quê? Eu tinha problema com bebida, tive problema com outros vícios e meu refúgio ainda continuava na gula, pecado venial, e que me trazia o quê? Várias outras circunstâncias, vários outros problemas, complexo de inferioridade, sabe aquele... E no momento eu comecei nos rosários da madrugada a pedir, na minha intenção, até hoje eu coloco ali, Senhor, me dê força para me vencer o pecado da gula, do excesso. Me dê servir só um pouquinho, 2, 3 vezes, comer uma fruta, 2, 15, um monte de excesso, e ainda luto, irmãos. É uma luta minha que eu tenho que lutar a cada momento para ter essa temperança, para que eu não exceda nisso. Mas eu fui vencendo com oração, pedi nos 40 dias com São Miguel, pedi agora, e graças a Deus, de 130 quilos para 120, para 102 quilos. Então, irmãos, é isso que é a convivência com o Senhor. E o jejum me ajudou o quê? A eu vencer o meu eu. Então, você vencer o teu vício, ter a temperança, é quando você olha para 1 litro de pinga, para 1 litro de cerveja, e você diz, isso aqui não vai mandar em mim. A minha força está no meu Senhor. A minha força está no meu querer, e Ele não é o meu querer, a paixão do meu corpo não é maior do que o meu querer. E eu vou dominar isso. E a partir de agora, o que me fazer exceder, eu vou excluir da minha vida. Porque eu me reconheço que eu preciso viver isso na minha vida. Querido irmão, querida irmã, isso aí é você lutar com entendimento, trazendo a temperança para o teu coração. E agora, nós pegando a palavra, para a gente finalizar, vamos lá? Marquei aqui. Agora, se quiser marcar aí para nós, Lucas 7, versículo 36 até o 49. Lucas 7, versículo 36 até o 49. Tá bom? Vamos lá? Lucas 7, 36 ao 49. Para a gente finalizar, Lucas 7, 36 ao 49. Lucas 7. Nós vamos ter uma convivência com Jesus com a temperança. O mover do nosso Senhor. Olha só. Lucas 7, 36, 49. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Ele se sentou com o fariseu. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. A pecadora. E estando aos seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e o ungia com perfume. Ao presenciar isso, os fariseus que o tinham convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a te dizer. Fala, mestre. Disse ele: um credor tinha 2 devedores, e um deles devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles amará mais? Querido irmão, a resposta de Pedro foi o quê? Aquele que ele perdoou a dívida, que tinha mais. Então, a temperança também traz dentro da nossa casa no amor, no julgamento, na condenação, para que a gente tenha também esse discernimento no falar, no conviver com as pessoas que você ama, no conviver com Jesus. O tempo é da pessoa, o momento é da pessoa, nós temos que dar o exemplo, nós temos que viver a graça da oração, ter a temperança no meu coração também, no meu discernimento dentro da igreja, no meu servir, a convivência com os seus, o teu sacramento, aquilo que Deus colocou para você, o padre. Tendo a temperança, meu irmão, o padre, ele está ali para servir a comunidade. E nós, leigos, o nosso sacramento, a nossa família. Então, se eu morar dentro da igreja e deixar minha família de lado, eu estou
estou tendo também um excesso lá e deixando aqui. Então isso traz para nós um equilíbrio também no nosso agir na comunidade, no nosso agir na família. Olha, irmão, quantas coisas Deus nos traz. Então o padre está ali para cuidar da comunidade e nós vamos servir a Deus, nós, em primeiro lugar. O domingo Santa Missa, exemplo, vou lá servir com amor, mas o ECD também, pessoas que moram dentro da igreja e a tua família não está nem aí. Aprendi, meus irmãos. E tudo isso é convivência. E o testemunho vai nos dizer o quê? Que eu e você aprendam juntos. Mas quem que tem que crescer é Jesus. Então isso também, a temperança, de você reconhecer que o teu Senhor é o teu maior dentro de você. Que eu ter o equilíbrio do excesso também, de querer me elevar e diminuir o meu Senhor. Tem que ter o equilíbrio na minha vida. Querido irmão, coloca a mão no teu coração, entregando para o Senhor qual que foi o mover que Deus colocou no teu coração diante da temperança. Clama, fala: Senhor, eu desejo ter a temperança no meu coração. Eu desejo ter essa virtude para que eu saiba discernir, como diz a palavra lá em Eclesiástico, aquilo que está me reclinando para o mal, aquilo que está me trazendo o excesso, se é no comer, se é no beber, se é no que eu estou vendo, se é o que eu estou vivenciando. Diante desses 5 sentimentos que o Senhor hoje quer trazer para nós, um mover da nossa vida. Eu vou falar mais uma vez, ainda você com teus olhos fechados, meu irmão, os 5 sentimentos que Deus colocou para nós. Vida de oração, guardar o sentido, que é evitar as imagens, o que ouve. Terceiro, iluminar a inteligência, fazer reflexão, como que foi meu dia, o que eu excedi, renunciar a isso. Quarto, contradizer a vontade, aquilo que você faz em excesso, aquilo que está trazendo mal, aquilo que está te tirando e está fazendo você ficar aquela pessoa desequilibrada dentro do seu relacionamento com os filhos. E o quinto, fazer jejum, para que nós possamos ter domínio da nossa carne, do nosso humano, e falando assim: eu venço. E você vai entender. Então, neste mover, meu irmão, minha irmã, dentro da sua casa, que a temperança esteja no seu coração. Que a temperança esteja no meio da sua casa, da sua família, para te ajudar a você viver a graça do amor, da paz, da restauração, do equilíbrio nos casamentos. Hoje o Senhor me colocava muito forte, por isso que eu dei esse testemunho. Pessoas que estavam exagerando na sua vida, com excesso dos vídeos pornográficos, masturbação. Isso estava retardando, estava contaminando a sua casa, o seu relacionamento com a sua esposa, trazendo traumas, desconfianças, mal-olhados, inveja, ciumeira dentro do seu casamento. Se liberta disso, meu irmão. O excesso da pornografia, o excesso do sexo desgovernado. Por isso que a igreja nos ensina a ter controle. Por isso que nós temos também um dos mandamentos, para que nós saibamos ter o relacionamento somente depois do sacramento do casamento. Para que nós não tratamos as coisas como tudo normal, como isso contamina, isso traz uma doença espiritual, isso traz enfermidades. Saiba ter o domínio de você. Você jovem também que namora, entregue para Jesus isso, entregue para Ele: Senhor, derrama sobre mim essa graça da temperança também na sexualidade. Tira de mim esse desejo desenfreado, porque eu experimentei de uma forma errada e não foi na forma correta. O Senhor está dando isso no meu coração, o Senhor está libertando jovens também. Acredite, meu irmão, acredite nisso. Que Deus está libertando corações que estavam no excesso da pornografia e estava contaminando jovens e casais. Viva a graça do amor verdadeiro, meu irmão. O amor que é estar do lado, respeitando o outro, tendo equilíbrio em tudo, até pela vivência do amor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que neste momento nós encerramos pedindo ao Sagrado Coração de Jesus: Senhor Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós estamos na Semana da Misericórdia, onde que domingo é a festa da misericórdia. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus ilumine e que nós vivamos a graça da temperança. O próximo tema nosso, a outra virtude, começamos agora as virtudes teologais. A virtude da fé, depois da esperança e da caridade. 3 virtudes maravilhosas. Vamos lá, irmãos? Que Deus abençoe cada um, que Deus ilumine o seu dia e que esta graça, essa virtude venha trazer para você um discernimento maravilhoso. Que venha trazer para você
o verdadeiro sentido da vida. Caminhar com Jesus. Que Deus abençoe. Rezemos essa Ave Maria e encerramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Já faço o Lectio Divino, hein?